Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Bem, hoje eu quero lembrar junto com você de um momento em que Jesus caminhava por uma cidade. Na verdade, esta reflexão, esta mensagem que eu quero pregar agora, ela nasceu nesse lugar. Quando nós estivemos em uma de nossas viagens visitando as ruínas de um lugar chamado Corazim, e andando por entre os escombros daquilo que no passado foi uma casa, ou um templo, uma sinagoga, o Espírito de Deus ministrou em meu coração esta palavra. Portanto, por ela eu tenho um carinho especial. Sabe, há uma coisa diferente quando alguém prega porque leu em algum lugar ou ouviu um pregador e você repete aquelas coisas. Ou você ensaia na frente de um espelho. Há uma diferença quando você tem uma palavra que vem de Deus. Por essa palavra, então, você tem um grande respeito. Por essa palavra, você tem um grande carinho. E enquanto eu andava com as pessoas do grupo por entre aquelas ruínas e o guia local dava as explicações sobre aquelas ruínas e onde havia uma cidade chamada Corazim. O Espírito de Deus me fez voltar ao passado em minha lembrança quando aquilo era uma cidade próspera. E uma cidade onde seus habitantes andavam de um lado para outro, fazendo compras, negociando, indo trabalhar, voltando do trabalho, e indo para a feira, voltando com sacolas na mão, e alguns indo à sinagoga. E Jesus, no meio daquela praça, disse: ai de ti, Corazim! E ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se operassem os milagres que em ti se operaram, há muito eles teriam se arrependido em saco e em cinza. E tu, disse ele, Cafarnaum, a cidade que Pedro morava, lembra disso? Ele disse: tu, Cafarnaum, até o céu tu pensas que subirás? Meu Deus do céu!
Mas eu te digo, disse, até o inferno tu descerás. Meu Deus. Eu fico pensando que nesse momento em que Jesus ali estava nesta cidade de Corazim e fez esse pronunciamento e lançou esse ai de ti sobre essas três cidades, sobre Corazim, sobre Betsaida, a próxima cidade um pouco mais à frente de Corazim, que nem sequer ruínas existem, apenas nada. Não sobrou nada para contar a história, não sei, algumas pedras roladas pelo caminho. Sabe, e eu fiquei pensando, meu Deus, Israel é hoje um país de primeiro mundo. E isso não é uma opinião de religiosos, é um status que a nação de Israel possui perante todas as demais nações. É um país de primeiro mundo, com apenas 70 e poucos anos de existência, o exército mais bem armado, treinado do mundo, talvez equiparando-se a Israel apenas Estados Unidos da América, poder bélico, construções fantásticas, medicina, em todas as áreas. Israel é um país abençoado. Cidades foram reconstruídas, erguidas do nada, e hoje são prósperas, são cidades abençoadas. Mas por quê? Por que estas três cidades jamais se ergueram? Por que jamais colocaram um tijolo em cima do outro nestas cidades, principalmente Cafarnaum, que é uma cidade próxima ao mar, cidade que era dos pescadores, cidade onde Pedro morava? Por que aquele lugar virou apenas ruínas para ser visitado pelos turistas? Sabe, eu nunca me esqueço de uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu estava no deserto do Sinai, às margens de um grande monte, que é considerado como sendo o Monte Horebe, ou Monte Sinai. E aí, olhando para as rochas e para o vento que soprava areia nelas, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração: quando os homens se calarem, até as pedras clamarão. Sabe, e assim o Espírito Santo, usando aquelas ruínas destas cidades, trouxe uma palavra tremenda ao meu coração. Já que os homens têm se calado, então as pedras, o Espírito de Deus faz com que as pedras comecem a clamar e comecem a ter voz, e comecem a falar, e comecem a ser muito mais do que um cenário para que os turistas possam fotografar. Nunca foram erguidas novamente. Coincidência? Obra do acaso? Desinteresse político? Falta de recursos? Não. Um lamento. Um ai de ti. Uma palavra pronunciada por Jesus. Talvez os seus habitantes, naquele momento em que Jesus bradava: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida e Cafarnaum. Talvez eles pensassem: bem, está na hora do almoço, ele está um pouco nervoso hoje, mas ele vai se acalmar. Isso nada mais é do que o sol quente demais na cabeça dele. Logo ele vai se assentar numa sombra e vai parar com esse negócio de ai de ti. Vamos prosseguir a nossa vida. Está tudo normal. Sabe o que é que significa realmente esse lamento, esse ai de ti? E foi então que
o Espírito de Deus me fez lembrar de um outro lamento vindo da boca de um profeta chamado Isaías. Quando ele começa a pronunciar uma série de ais e de lamentos sobre pessoas que decretam leis injustas, e sobre pessoas que cometem barbaridades e pecados, sobre si mesmo, quando ele disse: ai de mim, que eu vou perecer, porque eu sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram a glória de Deus, eu vou morrer. Mas entre os lamentos do profeta Isaías, houve um específico, sobre o qual o Espírito de Deus me chamou a atenção. E que da mesma maneira as pessoas ouvem isso e largam para lá e ficam pensando: ele está um pouco nervoso hoje, mas logo isso vai passar, nenhum mal nos sucederá, não vai acontecer nada conosco, eu não preciso abrir os meus olhos para esse lamento. Mas esse profeta, instrumento do Espírito Santo, ele lançou um lamento, o mesmo ar, com a mesma força profética, e ele disse: ai daquele! Preste bem atenção nisso, meu irmão. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Eu não sei o valor e a importância que você dá à tua própria alma. Não sei. Não sei se você tem entendimento e discernimento que a coisa de fato é séria. Eu sei que existem pessoas que lidam com a fé e que lidam com a religião como os torcedores do Corinthians. Vai Corinthians! É mais, mano! Como os torcedores do Flamengo ou do Botafogo. Hein? Torcidas fanáticas, torcidas do Galo, do Palmeiras. Existem pessoas que são coerentes na sua maneira de torcer por esses clubes, mas existem aqueles que são fanáticos, existem aqueles que estão dispostos a brigar, a matar a torcida rival, os torcedores rivais que se oponham a eles no meio da rua. A coisa vira um fanatismo. Os jogadores estão lá, meu irmão, não nem sabem da existência deles, estão ricos, estão bem de vida, usam brincos de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Os caras são milionários, recebem salários astronômicos e não estão nem aí para ninguém. Está entendendo? Mas existem os caras que estão fanáticos, eles torcem por aquele clube, por aquele time, e eles perdem a razão, e eles perdem o raciocínio, a autocrítica e acabam sendo presos, eles acabam matando pessoas em nome dessa torcida. E no campo religioso, muitas vezes nós vemos isso, nós vemos pessoas incapazes de parar para raciocinar e para refletir. E quando eles ouvem uma palavra um pouco diferente daquilo que a sua doutrina religiosa segue há anos, eles gritam: vai Corinthians! Eu não quero nem pensar, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu me levo a refletir, eu me levo a pensar. Você está falando mal dos outros, vai daquele que está ajudando, tira a primeira trave do teu olho, você está se levantando contra o fungido de Deus, e pá, vai Corinthians! Vai Corinthians! Não é verdade? Hein? Ou eu estou falando bobagem? As pessoas se negam a parar para pensar, parar para refletir. Peraí, deixa eu ouvir o que esse irmão está falando. Eu tenho a Bíblia Sagrada e a verdade está nela. Eu preciso ouvir. Deus pode estar querendo falar comigo e eu preciso comparar isso que está sendo dito com aquilo que diz as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo vai me instruir. Eu preciso da verdade, a verdade que me liberta. Eu não sei o valor que você dá à sua alma, mas faça um favor a si mesmo. Nós estamos tratando de coisas eternas. E todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E ele vai bater um martelo, uma sentença.
sentença eterna, meu. Não tem como você cumprir uma parte da pena e depois ser liberado para um saidão no dia das mães, no dia dos pais. Não. Quando ele bateu o martelo, é uma sentença eterna. É por isso que a palavra de Deus, ela fala sobre o dia do Senhor de uma forma meio aterrorizante. Chega a perguntar: por que vocês quereis o dia do Senhor? Será dia de treva, de não de luz? Vocês não sabem o que está por vir. Quando esse dia vier, não tem mais arrependimento, não adianta choro, não adianta ranger os dentes de pavor, não adianta clamar por misericórdia, não adianta dizer que a culpa foi do pastor, que você aprendeu dessa maneira, que você só seguia o que a tua liderança falava para você, que a culpa é deles, que a culpa é da serpente, que a culpa é de Adão, que a culpa é de Deus. Aquele dia cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus e receberá uma sentença. Livros se abrirão, o livro da vida e o livro das obras, onde estão registradas todas as nossas ações e todas as nossas palavras. Por isso é que tem gente que eu alerto elas: cuidado com as coisas que você fala, porque pelas nossas palavras nós seremos condenados ou justificados. A Bíblia diz que o homem prestará conta de todas as palavras que ele disser. E nós temos que vigiar com as nossas palavras, porque elas são registradas. Com o que falamos e com o que deixamos de falar. Então, faça um favor a você mesmo. Há um bem precioso que é a tua alma. Esse é o bem mais precioso que você tem na sua vida. É a tua alma. É o destino eterno da tua alma, da tua existência. Ou você vai pisar nas ruas de ouro e entrar no reino dos céus, ou você será lançado fora num lugar chamado lago de fogo e enxofre, criado não para você, nem para mim, nem para nenhum homem, criado para o diabo e seus anjos. É um lugar terrível, de sofrimento e afastamento de Deus eterno. Se estamos diante de uma realidade tão drástica, nós não podemos levar isso na brincadeira. Nós não podemos levar isso no afã, no apego, na paixão por uma denominação, seja ela qual for, na paixão ou até mesmo na idolatria por um homem qualquer, seja ele um papa, seja ele um bispo, seja ele um apóstolo, seja ele quem for. Nós não podemos colocar a nossa alma nessa coisa de vai por ele. Não podemos. Nós temos que raciocinar a nossa alma. Nós temos que pensar e nós temos que refletir. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. Hoje mesmo eu estava dizendo no Facebook, falando alguma coisa sobre esse assunto, eu estava dizendo: nós não podemos mudar os fatos proféticos. As pessoas têm que se dar conta, têm que cair a ficha, elas têm que entender que nós estamos vivendo no fim dos tempos, que o amor de muitos já se esfriou, que já se levantaram muitos falsos profetas, e eles já estão enganando a muitos, e se possível a eles passam um rolo até nos escolhidos. Isso não pode ser mudado, isso não pode ser alterado. Nós temos que conviver e viver em meio a tudo isso de forma triunfante, de forma vitoriosa. E não com a inocência de pensar que esses fatos podem ser mudados pela nossa palavra, que esses fatos podem ser alterados pela nossa oração, pelo nosso desejo, pelas nossas boas ações. Isso não vai mudar. A tendência é piorar cada vez mais. Mas nós temos uma alma. Eu quero entrar no reino dos céus. Você também quer? Hein? Quer mesmo, diria Jesus. Como disse aquele homem rico.
Queres ser perfeita, disse ele. Ou seja, nós precisamos entender o que é que Deus verdadeiramente quer de nós. Precisamos disso desesperadamente. Nós precisamos da verdade. Precisamos da verdade. É a nossa alma que geme por essa verdade. E nem sempre essa verdade procede da boca dos líderes religiosos, porque muitos deles são falsos profetas. E eu não estou aqui falando mal de ninguém. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho inveja no ministério de ninguém. Você faz o que você quiser da sua vida. Quiser seguir o Papa, siga. Se quiser beijar e adorar uma imagem esculpida, faça isso. Faz o que você quiser. Se você quiser idolatrar um pastor, um apóstolo, e tudo que ele disser para você é lei, você se nega a refletir, você grita, vai por isso! Então faz, a vida é tua. Faz o que você quiser. Eu conheço a Bíblia e eu sei perfeitamente que a maioria será lançada fora. Eu não prego nessa inocência. Mas eu prego no entendimento e na sabedoria que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Se tiver alguém dentre os mortos que abra os olhos e se desperte dentre eles, essa alma só já valerá mais do que o mundo inteiro. E é por isso que eu prego. Porque eu sei que no meio de tanta gente enganada, iludida, que vive em fantasias, que está no meio da torcida fanática, tem alguém que pode parar para refletir e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? O que é isso aqui que eu estou? O que é isso? Para onde que eu estou indo? Hein? Isaías então bradou: ai daquele, presta atenção, ai daquele e que diz que as trevas é luz e a luz são trevas. Ai daquele que toma o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daquele que não discerne entre o santo e o profano. Meu Deus. Meu Deus. Você está entendendo isso? Agora, nós precisamos meditar, eu e você. Precisamos disso de uma maneira muito forte. O que é que significa santidade? O que é que significa profano? O que são coisas profanas? O que é que significa treva e o que é que pertence às trevas? E o que é santo? E o que pertence a esse reino de santidade? Porque nós somos exortados a discernirmos essas coisas. Isaías diz: ai daquele que não discerne, ai daquele que confunde as coisas. Treva é treva e luz é luz, amargo é amargo, doce é doce, santo é santo, profano é profano. Isaías disse: ai daquele que confunde essas coisas e que toma o amargo e diz que é doce, e toma o doce e diz que é amargo, e que pega as trevas e diz que é luz, e pega a luz e diz que é treva. Ai dele! Você pode simplesmente dizer: está nervoso, está com fome, o sol está quente, ele vai se acalmar, está odiar. Isso é uma coisa fantasiosa. Talvez tenham dito isso os habitantes de Corazim, de Betsaida e até de Cafarnaum. Pedro deve ter coçado a cabeça, deve ter dito: o mestre está nervoso, Cafarnaum está tão próximo, eu moro lá há tantos anos. Tem uma sinagoga beleza lá, frente à minha casa. Tem mesmo, está lá até hoje. As ruínas da casa de Pedro e as ruínas da sinagoga, bem na frente da casa dele. Eu pergunto a você:
O que é profano? O que é treva? O que é amar? Porque parece que a coisa está um pouco confusa, não é verdade? O que é pecado, afinal de contas? O que pertence ao reino das trevas, ou tanto faz? Ou não existe essa coisa? Ou todos os ritmos e todo tipo de canção podem louvar a Deus, não tem problema. Basta botar na letra o nome de Jesus, algumas frases cristãs, gospel, e aí você pode pegar qualquer ritmo e você pode louvar a Deus com isso, hein? Ou qualquer mestre, qualquer indumentária, qualquer tipo de roupa, tanto faz, basta que você diga a paz do Senhor, basta que você tenha uma Bíblia, e você pode se trajar de qualquer forma, pode usar qualquer tipo de roupa, que isso não tem nenhum problema. Eu estou perguntando para você, eu quero que você me responda em nome de Jesus. Eu quero que você use a sua capacidade de reflexão, porque uma vez perguntaram ao mestre sobre o principal dos mandamentos, queriam pegar uma resposta, e ele disse a essas pessoas que o mais importante é amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a razão, com todo o intelecto. E é dessa maneira que nós devemos nos aproximar de Deus, usando a nossa inteligência. Esse é o culto racional. Nós precisamos parar, pensar, refletir, ouvir-nos. Não é? E certa vez, Jesus fez uma declaração de extrema importância. Quando perguntaram a ele, mestre, nós devemos pagar tributo aos romanos, a César? Sim ou não? Responda isso. Não começa a filosofar. Devemos pagar ou não devemos pagar? Porque se ele respondesse que deveria pagar, eles teriam um problema sério. Jesus e os seus apóstolos como judeus. Porque eles estavam revoltados por pagar imposto a César. Não é? Aquilo era um absurdo para eles. Se ele respondesse que não deveria pagar, ele teria um problema com os soldados romanos que já estavam ali aguardando a sua resposta, já sairia preso dali. Mas Jesus, ao responder, disse a eles: dá-me uma moeda do tributo. E deram a ele uma moeda. E na moeda tinha gravada a imagem de César. E Jesus perguntou a eles: de quem é essa imagem esculpida nessa moeda? Disseram: de César. E Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram boquiabertos. Mas na verdade Jesus não apenas escapou de uma resposta que o comprometeria, dizendo sim ou dizendo não. Mas ele trouxe à tona uma profunda revelação. Ele disse que existem coisas que são de César, e Deus não as quer para o seu reino. Existem coisas que pertencem ao reino das trevas, e Deus não as quer para si. Deus não precisa dessas coisas. Elas são trevas e não podem ser chamadas de luz. Elas não podem ser travestidas de luz. Elas são amargas e elas não podem ser chamadas de doce. Elas são profanas e elas não podem ser chamadas de santas. Ai daquele que fizer isso. Assim, meu irmão, nós somos livres para fazer aquilo que quisermos fazer. Você é livre para fazer o que você quiser fazer. É livre. Não. Agora, nós iremos responder a Deus por aquilo que fizermos.
Só tem uma coisa, o alerta é dado com antecedência. Quando ainda a cidade está erguida, quando ainda você está vivo, quando ainda há chance de arrependimento, quando ainda há chance de quebrantamento, o alerta é dado a você e a mim. Olha aqui, faz o que você quiser, faz. Você quer chamar aquilo que é profano de sangue? Faz. Você quer chamar aquilo que é amargo de doce? Chama. Chama. Você quer dizer que a treva é luz? Pode falar. Agora você vai sofrer as consequências. Profetas dizem, ai daquele que fizer isso. Jesus disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Cafarnaum. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa, Satanás tem um reino. E no reino de Satanás existem coisas que a ele pertencem, são coisas profanas e são coisas amargas. E essas coisas não podem ser trazidas para a igreja, sob pretexto algum. Sob o pretexto de agradar aos jovens, sob um pretexto cultural, socioeconômico, de forma alguma. Você está entendendo? O problema é que a maioria das igrejas, eles perderam a presença do Espírito Santo. Se eles não usarem artifícios pirotécnicos para atrair a atenção dos jovens, dos adolescentes, das mocinhas e dos rapazes, de homens e de mulheres, eles não permanecerão ali. E eles ficarão sem os seus dízimos e sem as suas ofertas, e as portas terão que fechar. Daí as pessoas começam a chamar de amargo de doce, começam a chamar treva de luz. Por quê? Quem é que não quer entrar no céu? Hein? Ora, se a pessoa ela pode ter uma boate dentro da igreja, ela pode prostituir dentro da igreja, ela pode ter amantes dentro da igreja, ela pode viver de carnalidade, cobiçando as coisas desse mundo, apenas as riquezas materiais, os bens desse mundo, e ainda por cima entrar no reino dos céus e receber um grande galardão, meu irmão, que maravilha! Você vê que tem igreja para todo gosto, não é verdade? Tem igreja para todo gosto, para toda linha de raciocínio, para todo tipo de desejo carnal, para todo tipo de gente que vive em imundícias. Ele encontra uma igreja onde ali ele se adequa à casa dele. Você sabe que antigamente a pessoa, quando entrava endemoniada dentro de uma igreja, ela já caía lá na porta, porque o ambiente que ela estava era totalmente contrário a ela. É um reino totalmente contrário. Ali brilha luz, ali brilha santidade, ali brilha amor. E quando o diabo chegava num lugar daquele, ele caía por terra. Hoje em dia, meu irmão, Satanás tem viola na maioria das igrejas. E se bobear, ele ocupa até o púlpito para pregar a mensagem do domingo à noite. E o povo ainda dá glória a Deus, vai com ele. É isso que nós estamos vivendo. Você está entendendo? Eu não estou zombando de ninguém, não tenho inveja de ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu estou pregando a verdade. Porque se eu não pregar a verdade, ai de mim. Foi o que Paulo disse, lembra disso? Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Então eu não prego para fazer amigos. Eu não prego para ter um fã-clube de admiradores. Eu não prego na ilusão de que vou agradar a gregos e a troianos. Eu prego na certeza que vou receber pedradas. Eu prego na certeza que muitos vão se levantar contra mim, que muitos vão caluniar e que muitos vão falar mal. Eu prego na certeza disso. Eu prego na certeza que se uma, duas, três, quatro, meia dúzia se quebrantarem, se arrependerem, darem ouvido a essa palavra, eu receberei um grande galardão do reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã,
Eu quero que você me responda o que significa santidade aos olhos de Deus, porque é a Ele que nós vamos prestar conta. Às vezes você pode perguntar ao seu pastor, eu posso fazer isso? Eu posso usar isso? Eu posso fazer aquele negócio? De que maneira eu tenho que me comportar? E o seu pastor pode ter uma opinião mais moderna. Nós vivemos no ano 2003, estamos aí, não é verdade? Na era do modernismo, da tecnologia, do avanço do microchip. Coisa que é retórica, coisa antiga, não é verdade? E ele pode ter as suas opiniões, mas naquele dia você não vai poder mandar Jesus chamar ele para te justificar. Naquele dia você não vai poder dizer, foi o meu pastor, foi a cobra, foi a serpente, foi Eva, foi Adão. Você não pode. É você e Deus. Porque Deus sempre nos dá oportunidades de refletir, de meditar, de ouvir palavras diferentes como essa que você está ouvindo aqui agora. O que é santidade aos olhos de Deus? Santidade, se você for procurar no dicionário, você vai ver que essa palavra significa uma separação, separar-se de algo. Separar-se de quê? Separar-se do mundo, dos seus costumes, de suas lógicas, de seus atos, daquilo que para eles é normal, porque aquilo é o reino das trevas. Nós não fomos chamados para nos misturar com as trevas, nos misturar com o mundo. Nós fomos chamados para ser luz no meio das trevas. Nós fomos chamados para ser sal no meio do que está podre. Jesus perguntou assim, se este sal, presta atenção, escuta o que eu estou dizendo, se este sal que foi chamado para salgar a carne para não apodrecer, se esse sal se tornar insípido, se ele perder o sabor, para que ele presta, a não ser para ser lançado fora e pisoteado pelos homens? É só um pozinho branco. E assim são muitas pessoas que trazem a Bíblia consigo. Só um pozinho branco. Não servem para nada. Eles se misturaram com a podridão da carne, com a podridão do mundo. Eles pregam e eles vivem aquilo que Paulo chamou de outro evangelho, o evangelho que ele disse que é anátema. Ele disse, ainda que venha um anjo com asa nas costas, auréola na cabeça, trazendo uma nova revelação, ainda que vocês recebam uma carta, com a minha assinatura reconhecendo firma no cartório, trazendo uma revelação diferente, seja como isso maldito, seja anátema. Isso é procedência de Satanás no reino das trevas. O evangelho é esse, e não há como mudar. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie à própria vida e siga-me. Quem amar a sua vida nesse mundo a perderá para sempre, mas quem perder a sua vida para este mundo a ganhará eternamente. São palavras de Jesus. Eu sinto muito, eu lamento muito, mas eu tenho que dizer a você que esse evangelho da conquista, do ganho, da prosperidade é anátema. Não é esse o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho da renúncia de si mesmo, é abrir os olhos para aquilo que é eterno, que durará para sempre, para o reino do céu. Não que ele não possa te prosperar e te abençoar e te dar saúde e fazer você comer o melhor dessa terra, ele pode e ele faz. Mas sem dúvida comer o melhor dessa terra está inserida a consciência de que as coisas dessa terra são passageiras e o que dura para sempre deve ser o nosso alvo e o nosso objetivo final. Eu preciso encerrar essa mensagem, pense nessas coisas. Defina, escreva num caderno, amargo, doce, santo, profano, treva, luz,
procure definir o que são essas coisas. Não confunda elas. Não existe meio de mesclá-las, de misturá-las. Treva é treva, luz é luz. O reino de Satanás é o reino dele. Dai a César o que é de César, deixa com ele. Não traga para Deus. E dai a Deus aquilo que é de Deus. Existem coisas que são de Deus, e é isso que ele quer para ele. Não as coisas do reino das trevas, de Lúcifer. Deixe com ele essas coisas. Quando você sai do cativeiro do Egito, não traga o Egito com você, não se recorde das cebolas que deixou para trás. Prossiga em frente como uma nova criatura que nasceu de novo. Que Deus te abençoe nessa reflexão e te faça tomar as atitudes e as decisões certas para o teu próprio bem. Que assim seja. No nome de Jesus. Amém.